Segunda questão de prismas. Nós temos um hexágono na base e uma altura de raiz de 3. Portanto, é um prisma de base hexagonal. Vamos desenhar essa figura. Nós temos então que desenhar um hexágono com as suas arestas perceba que formato hexagonal, ou seja, 6 lados. Essa altura vale raiz de 3. E a questão refere-se a uma circunferência que circunscreve este hexágono. Portanto, no desenho existe uma circunferência que contorna todos os vértices deste hexágono, que aqui fica difícil a resolução se nós olharmos somente nessa visão tridimensional. Vamos planificar o nosso desenho. Portanto, nós temos uma circunferência onde existem 6 vértices que estarão localizados nesta circunferência. Então, aqui temos o nosso hexágono. Percebe que a importância de desenhar a figura da base. Nós temos aqui um centro e os lados, as diagonais dessa circunferência, passando no centro, definem 6 triângulos equiláteros. Na aula sobre áreas, nós definimos a área de um hexágono. São 6 triângulos equiláteros. Esses triângulos equiláteros apresentam como lado justamente o raio desta circunferência, que vale 2. Portanto, todos estes segmentos são equivalentes a 2. Como nós temos que calcular a área total, nós, já por conta do desenho, conseguimos determinar a aresta lateral da base, que seria este segmento, vale 2. Com isso, nós podemos calcular então a área da base, pois a área total precisa de 2 áreas da base mais a área lateral. Vamos lá. A área da base, nesse caso, é a tampa e a base. A base e a tampa apresentam essa figura geométrica, um hexágono. Portanto, a área da base será 6 vezes o triângulo equilátero, que é lado raiz de 3, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Lembram dessa fórmula? A área da base de um hexágono. Portanto, simplificadamente, uma vez que o lado vale 2, 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, nós podemos simplificar, chegando a uma área da base equivalente a 6 raiz de 3, uma das bases. Agora, vamos à área lateral. No caso da área lateral, olhando para a figura, nós temos esta lateral do meu desenho, que representaria um retângulo. Nós temos a base desse retângulo, que vale 2, e essa altura, que vale raiz de 3. Portanto, base vezes alturinha, a área lateral é 2 vezes raiz de 3. Definimos então a área da base e a área lateral. Agora nós temos que tomar o devido cuidado para colocar na fórmula da área total. Esta área lateral que nós determinamos é apenas uma área lateral. Portanto, eu tenho que olhar para o desenho e perceber que existem outras 6 tampinhas semelhantes a essa que eu pintei aqui. Uma vez que a nossa base é hexagonal, nós temos 6 regiõezinhas como essa que eu pintei. Portanto, essa área lateral, vamos chamar assim de L maiúsculo, não de L minúsculo, para diferenciar desse valor que eu achei. Portanto, a área total será 2 vezes a área da base, 6 raiz de 3, mais a área lateral total, que são 6 areazinhas laterais que eu determinei, 6 vezes 2 raiz de 3. A área lateral, ela apresenta este pequenino detalhe, pois as laterais podem mudar em quantidade. Eu posso ter bases hexagonais que têm 6 laterais,
ou bases quadrangulares que apresentarão 4 laterais. Neste exemplo, nós temos 6. A tampa e a base basicamente serão sempre as mesmas. Agora, a área lateral, muito cuidado, pode mudar a quantidade de laterais. Bom, somando aqui todos esses dados, nós temos na área total 12 raiz de 3 mais 12 raiz de 3, o que totaliza então uma área total de 24 raiz de 3, sendo esta a resposta final.